Olá, pessoal. Aqui é a Gabriela do Meliponário Floresta de Abelhas e hoje eu vou estar mostrando para vocês a transferência dessa lambiolhos, nome científico Lerotrigona mulleri. Essa captura, ela se deu em torno do dia 18/5. Eu não sei exatamente o dia exato, tá? Mas foi mais ou menos nessa data quando eu vi. Essa daí é uma caixinha que eu vou fazer a transferência dela. Fiz a transferência no dia 12/7 e a litragem é essa que tá ali em cima. Uma caixinha que eu comprei do meu amigo Lucas, do Empório das Abelhas. Se alguém quiser o contato dele, é só pedir aí nos comentários. O rapaz é bem caprichoso. E vocês conseguem ver isso nessa caixinha aí, porque o trabalho dele é impecável mesmo. E a isca é essa daqui, ó. Ela ficou em torno de 2 meses aí, né? E eu tinha capturado ela um pouquinho mais para a esquerda ali. Mas aí eu coloquei um cano PVC traçado aí e fui empurrando ela um pouquinho cada dia, ó. Eu tava bem aí onde tá essa isca ali. Aí, pouco a pouco, eu fui levando ela para esse local aí, que é onde eu vou colocar a caixa. E elas foram tranquilo. Cada dia eu mudava um pouquinho. Tipo assim, cada dia eu mudava uns 5 centímetros de lugar. A gente vai começar a transferência. Eu utilizo o isqueiro e o estilete para estar removendo a entradinha ali, porque por mais que essas abelhas sejam pequenas, elas fazem uma cera bem durinha ali na entrada, viu? Não é que nem jataí, não. Mas tem que tomar cuidado para não matar nenhuma abelha. E aí tem uma euglossa, ó. Elas travaram uma batalha com uma euglossa que estava nessa isca, nesse ninho provisório aí, e acabaram ganhando. Elas são briguentas, é que elas são pequenas, mas elas são bem briguentinhas. Até tinha umas caixas minhas que estavam, que eu observei que elas estavam brigando uma com a outra, entrando na caixa errada e, claro, né, vai acabar tendo umas abelhas ali mortas. Aí eu tento apertar o máximo aí para não cair a entrada e ficar com o furinho para elas desobstruído para elas conseguirem entrar. Esse procedimento é muito importante para as abelhas conseguirem reconhecer o local novo, no caso, né? Aí tinha essa euglossa aí, a abelha das orquídeas, tadinha, ficou sem casa e acabou perdendo a vida também. Embora elas utilizam, né, o mesmo local, são abelhas de comportamento comunitário, né? A euglossa, então acaba que a mãe acaba morrendo e fica a filha, né? E a filha vai tendo filho, então vai fazendo sucessivamente isso. As gerações, né? Enfim. Daí eu vou remover o plástico, que é para não pegar umidade no papelão, né? Para dar um conforto ótico, né? Para ficar bem escura, porque as abelhas vivem assim na natureza. E o papelão eu coloco para dar conforto térmico máximo possível, né? Para ficar numa temperatura mais adequada, em torno de 33 graus, né? Para ápice, mas para abelha sem ferrão eu não sei exatamente, deve ser próximo. E essas abelhas ficaram 2 meses no ninho provisório, e a gente pode observar que não teve um desenvolvimento legal, né? Esses dias fizeram muito frio, né? Os dias que elas ficaram na isca. E os recursos são bem limitados no inverno. Então elas meio que enxamearam numa época não tão adequada, né, para enxamearem. Mas elas que decidem, a gente só observa e tenta ajudar. Eu transferi no dia 12/7 de 2025. E aí eu tava observando se tinha alguma estrutura. E teve uma estrutura que caiu ali embaixo, né? Porque a cera dessas abelhas é muito sensível mesmo. Qualquer coisa, qualquer toque, ela acaba se desfazendo. Eu tento fazer aí a transferência, tentando, né, causar o menor dano possível, né? Mas, infelizmente, a gente acaba cometendo
alguns danos irreparáveis aí que estouram algumas células de cria que depois as abelhas não reaproveitam, né? E acabam aí morrendo a pupa ou a larva. Esse procedimento interessante é ser realizado num dia que não esteja muito frio, mas também não esteja muito quente. Por quê? No calor, as estruturas tendem a ficar mais maleáveis, então pode estourar com mais facilidade, principalmente em abelhas maiores, com uma reserva de alimento maior. O interessante é fazer pela manhã num dia mais fresco, em torno aí de 20 graus. Tem gente que recomenda mais quente. Eu tive uma boa experiência realizando com uma temperatura mais amena, tá? Na parte da manhã, sem ventos. Tem o lance das abelhas trabalharem com uma temperatura mais alta dentro da colônia, mas eu não sei exatamente, mas eu acredito que essas abelhas elas ficam com uma temperatura menor, né? Dentro da caixa, por conta de que são muito pequenas. Eu não sei se elas conseguem gerar tanto calor assim, principalmente essa que estava pequena, que também é o motivo delas terem tido esse problema aí de desenvolvimento. Desenvolveu muito pouco em 2 meses. Então, mas eu não sei exatamente qual a temperatura que elas necessitam, essa espécie no caso. As apis aí, acho que é em torno de 33 graus. E eu esperei aí 2 meses, né? O interessante seria esperar o começo da primavera, mas como observei que a entradinha de recurso estava bem limitada, o entra e sai de abelhas estava bem limitado, eu optei por fazer a transferência, porque eu tenho outras colônias de lambiólios, então eu consigo fazer algum reforço caso tenha necessidade, porque eu não queria perder a genética, essa genética de enxameação, né, que eu acho interessante. Então, eu sopro essa entradinha aí dentro da caixa para as campeiras que estão ali dentro da entrada caírem na caixa. E eu não sei se foi essa que eu fiz outras também, de isca, que eu acho que a rainha estava dentro da entrada. E ela deve ter batido o abdômen no fundo da caixa, mas acabou não morrendo, mas eu não sei se prejudica, né? Porque ele é muito grande, então eu imagino que deve fazer algum estrago nela. Aí eu aumentei a velocidade, que eu tô sugando as abelhinhas jovens aí que não conseguem voar. Aí tem as células de cria da euglossa, né? Que elas fizeram aí, mas a lambiólios bem valente tomou a casa delas. Eu coloquei um pouco de cera mista, só que eu observo que as lambiólios, pelo menos a cera que eu coloco dentro das caixas, elas não pegam. E a cera aí que eu faço, ela é bem molinha, tá? É bastante mole e tem bastante cera de abelha sem ferrão. Então eu não sei o motivo delas não aproveitarem a cera que eu coloco. Não sei mesmo por quê. E eu não filmei colocando ela no local lá, tá? Mas eu coloquei, aí eu vi que tinha poucas abelhas, muito poucas mesmo. Muito poucas, né? Pelo nasmo aí. Esse dia são 2 dias após a transferência aí, ó. Esse vídeo. E aí dá pra observar aí que elas já organizaram um pouco. Tem a rainha ali, ó, do lado direito. Ali, andando no fundo. Não sei se vai dar pra ver, mas eu tô conseguindo ver. E aí elas organizaram um pouco, já fizeram umas estruturas ali no acetato, na parte direita ali, ó. A rainha tá subindo aqui no meio do vídeo, no acetato. E o mel ali que vazou um pouquinho, elas já pegaram, já fizeram os potinhos em cima lá do acetato. E essa caixinha é muito interessante, porque dá pra observar toda a estrutura, né, por todos os cantos. E essa é uma abelha muito interessante de você observar. Ó, esse dia é o dia 7/9, aí são quase 2 meses aí. 1 mês, né? Transferi no dia 12 do 7, aí do 8, são 2 meses praticamente.
Aí já dá para observar o desenvolvimento. Algumas células que ficaram ali no fundo, elas desmancharam, né? Então prejudicou um pouco aí o desenvolvimento também, que já estava prejudicado. Eu coloquei um pouco de xarope, somente xarope. Não faço suplementação com pólen, não faço, porque existe risco aí de transferência de patógenos como o bactéria do Melissococcus plumtum, eu não sei falar o nome científico, mas é cria pútrida europeia, causada por uma bactéria aí, tá? Então, não utilizem pólen de ápis por conta da incidência, né, grande dessa doença. Em torno de 90% das colônias aí de abelhas ápis estão com contaminadas. Inclusive, as abelhas podem não apresentar sintomas, mas estarem com o patógeno aí, ok? Agora sim, se mesmo sabendo disso você quiser utilizar, é uma decisão sua. Vamos abrir aqui a caixa da Lambiolhos para ver aí depois de 3 meses e um pouquinho como que ficou o desenvolvimento das abelhinhas após a transferência. Esse vai ser o último vídeo, né, dessas meninas aqui, e mais pra frente eu posso postar algum short delas. Esse pólen aí, elas fizeram de segunda pra terça-feira, né? Hoje é quarta, né, que eu vou postar esse vídeo. Elas fizeram em um dia de trabalho. No caso, ontem que eu fiz esse vídeo. Elas coletaram muito pólen, porque deu uma chuvona aqui na segunda-feira, no dia 13. Nossa, muita chuva mesmo. E aí, olha a rainha, que coisa mais linda, em cima dos discos verdes. Ó, postura verde ali, e do outro lado a madura. Eu abri aí só pra ver, tá? Porque não deve fazer isso, porque os feromônios da rainha se dispersam, né? Eles estão ali dentro e quando a gente abre, a gente acaba dispersando aí os feromônios. Tem outro vídeo de outro ângulo agora. Cria a rainha ali, cria verde do lado direito, cria madura do lado esquerdo, abelhas nascendo ali de baixo para cima, né? Por onde a rainha começou. Ali potes de mel mais pro fundo, na esquerda, e potes de pólen ali. Eu não sei o que deu em mim, eu fiquei chacoalhando a caixa aí, não sei filmar. Mas enfim, elas fizeram um túnel de ingresso ali, ó. Porque ele já passa um túnel por baixo da caixa ali, que foi confeccionado dessa forma. E é isso. Já deu pra ver que elas estão se desenvolvendo muito bem, né? Em comparação com o que estavam dentro da isca. Até porque elas enxamearam numa época escassa de recurso, muito gelado. E esse local elas não estavam pegando muito sol na época. Até um pouquinho, mas tinha um amor agarradinho ali, cobrindo bastante. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Se tem alguma crítica, deixa um comentário. Se tem algum elogio também, deixa um comentário. Compartilha para quem você acha que vai gostar. E é isso. Tchau, tchau.